Aleluia. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Estão felizes? Vamos orar um pouquinho? Feche seus olhos, vamos acalmar os nossos corações. Obrigado, Pai, por essa manhã gloriosa. Obrigado, Pai, porque esse lugar é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Não há lugar melhor, não há manhã melhor do que essa. Essa é uma manhã única, esse é um lugar único e essas são pessoas únicas, especiais. São pessoas verdadeiramente adoradores que vão nos adorar em espírito e em verdade. Pai, que não seja eu, mas seja o seu espírito através da minha vida. Eu mesmo nada tenho para oferecer, Senhor. De mim mesmo eu nada posso, mas o Senhor, Pai, o Senhor pode transformar vidas nesse lugar. O Senhor pode impactar gerações através dessa manhã. Eu creio nisso, eu creio num Deus grandioso, eu creio em obras grandiosas, Pai. Obrigado, Pai, por cada vida aqui presente. Eu declaro corações e mentes tranquilos, corações e mentes abertos para ouvir a sua palavra, para absorver a sua palavra e principalmente para praticar o que vai ser ministrado. Pai, em nome de Jesus, desse lugar sairá grandes homens e grandes mulheres de Deus. É assim que eu creio e assim que será em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Estou feliz demais de estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui. E é muito... dá muito temor também, né? Os coaches, né, Tânia, os coaches falam para não falar essas coisas, né? Não fala isso não, porque você tem que falar que você é o top, que você está bem. Não, todas as vezes que eu subo aqui, quando eu vou palestrar, eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais tranquilo. Quando eu vou ministrar a palavra de Deus, dá um frio na barriga mesmo. Dá aquele temor, eu falo, caramba, de novo, de novo eu vou ficar assim. Porque é um temor de Deus, é um temor de responsabilidade de estar ministrando a palavra de Deus, isso é muito sério. E eu gostaria de agradecer o pastor Paulo e a Sazinha, né? Obrigado pela honra, pela oportunidade. Eles estão longe, nós estamos com muitas saudades, né? Mas é uma oportunidade estar aqui, é uma grande honra estar aqui, é um privilégio. Então, obrigado mesmo pela confiança, sou muito grato. E algumas pessoas também que me ajudaram. Eu não sei porque nessa ministração foi muito diferente, assim, foi algo muito, muito peculiar, muito particular, né? Eu falei com algumas pessoas, o Espírito Santo me guiou a falar com algumas pessoas, foi a Ivanilde, foi o pastor Rubens de Atibaia e também um primo meu que é o Mauro, que é um membro da família e irmão em Cristo também. Não sei, o Espírito Santo tomou assim, fala com eles para pegar algumas informações. Eu falei, eu não lembro de eu ter feito isso, faz muito tempo que eu não faço isso, mas nós temos que ser guiados pelo Espírito, amém? Deus tem um propósito. O que eu vou falar aqui eu tenho certeza absoluta. Não peguem como marco, esqueça o marco. O marco é cheio de falha, cheio de defeito. Eu estou caminhando à perfeição, caminhando para a maturidade, mas eu sou cheio de problemas ainda, tenho que resolver um monte de coisa como todo mundo. Mas não peguem isso como um marco. Peguem isso como o próprio Deus falando na vida de vocês. Porque eu tenho certeza absoluta que o que vai ser passado aqui é o próprio Espírito de Deus. Foi o próprio Espírito de Deus que passou para a minha vida para alcançar pessoas aqui nesse lugar. Eu não costumo fazer isso, acho que aqui na Vila Real eu nunca fiz. Mas olha para o seu irmão aí, eu nem gosto disso também. Ficar olhando para o irmão, ficar declarando coisa, né? Não gosto. Mas olha para o seu irmão aí. Fala assim, você é o melhor de Deus. Agora eu vou pedir para vocês olharem no olho deles e falarem com convicção. Você é o melhor de Deus. Você não foi feito para jogar no time B de Deus. Guarda essa frase. Você não está no time B de Deus. Você está no time de elite de Deus. Você está no time A de Deus. Deus vai tocar alguns corações aqui. Eu tenho certeza que pessoas vão sair daqui fervorosas, com o coração ardendo pela obra, por fazer a obra, coração afogueado. Meus irmãos, aqui tem tantos talentos, aqui nessa igreja, tem tantos líderes, tantos homens e mulheres de Deus ungidas. Às vezes nós esquecemos do que Deus colocou no nosso coração. É tanto desafio, né? Aí vem uma luta, pá, e te derruba, aí você levanta, aí vem outra e plá, e te derruba, aí você fica, né? Você já pegou, eu brincava de pegar onda, né, de vez em quando. Aí você tá naquela onda assim, aí vem a marola e pega, uma atropela a outra, aí você tenta levantar e pega a outra atropela, é mais ou menos isso às vezes a vida, né?
Nossa vida acontece muitas vezes isso, e aí a gente esquece do princípio. Aí, às vezes, nós esquecemos daquilo que Deus tem para nós no original. E eu estou aqui para te lembrar hoje, através de Deus, não esqueça aquilo que Deus tem para você. Não esqueça, lembra daquilo que Deus prometeu, aquilo que era grande de verdade no começo, logo no comecinho, logo no início, aquele fervor, aquele desejo ardente que você tinha. Deus está te lembrando, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou fazer. E o que isso tem a ver com a ministração, Marco? Nós vamos ver, nós vamos entender, porque é um tema bem diferente, né, hoje. Até a Nadizinha mandou, eu falei, nossa, que legal, Nadir, diferente. Até foi um tema que eu me identifiquei, tem alguns temas que o pastor manda que são mais desafiadores, né? Que você tem que se rebolar lá para sair, né, alguma coisa que não tem muito a ver com o seu perfil, mas não importa, é assim que a gente cresce, né, com os desafios. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus tem algo maior para vocês. Vocês não estão no time B de Deus. Deus não esqueceu dos planos e dos sonhos que Ele tem para a sua vida. Volte a sonhar, volte a brilhar, volte a arder, volte a ferver em Deus, amém? Vamos começar então? Provérbios, eu vou começar ao contrário, Provérbios 6:12, vamos abrir lá na RA, Provérbios 6, versículo 12. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. Ei, eu acredito que não tem homem mau aqui, mulher má. Eu acredito de coração. Eu falo que eu prefiro ter uma fé inocente. Eu sou um cara que prefere ter uma fé inocente, que prefere acreditar nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. E eu conheço a maioria, eu sei que não tem pessoas nesse padrão de maldade aqui, de coração, que vivem maquinando coisas ruins, que vivem pensando em atropelar os outros, que vivem pensando em matar, em roubar, em destruir. Não tem. Mas a Bíblia nos alerta contra o homem mal. Se a Bíblia alerta é porque existe homem mau. Então a palavra diz para nós vigiarmos e orarmos o tempo inteiro. E eu sugiro a vocês, declarem isso: bons encontros, bons relacionamentos, boas conexões, isso pode mudar a nossa vida. As pessoas certas ao nosso redor, elas mudam a nossa vida. Estudos dizem que as 5 pessoas que nós mais andamos, nós parecemos em tudo. Nós ganhamos mais, aproximadamente 20% a mais ou 20% a menos, mas a média das 5 pessoas que nós mais andamos. Nós ganhamos a média das 5 pessoas que nós andamos. Olha como tem influência. E você acha que nós não falamos, pensamos ou agimos como as 5 pessoas que mais nós andamos? Nós parecemos com quem nós andamos. Cuidado com quem vocês andam. Experiência minha, muito inocente, passando por um desafio na vida, um desafio mesmo pessoal, um desafio físico, um momento de estava debilitado fisicamente. Eu falo que eu sou muito, eu era muito cuidado, muito protegido, né? Porque as pessoas que eu andava, tanto na área profissional, quanto na igreja, quanto em todos os lugares que eu andava, eram pessoas boas, pessoas do bem, pessoas de bom caráter. Eu fui muito agraciado praticamente a vida inteira por pessoas do bem ao meu redor. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Até o momento que nessa situação apareceu uma pessoa que não era uma pessoa tão do bem. Na verdade, muito pelo contrário. E eu não identifiquei. E eu perdi muito tempo da minha vida recente. A maioria das pessoas que estão aqui, vocês sabem a história. Eu tive uma dificuldade muito séria porque eu não vigiei e uma pessoa entrou na minha vida. Ela não queria sair de jeito nenhum. Um ex-sócio, e ele me prejudicou em todos os sentidos. Não só financeiramente. Financeiramente me devastou. Mas o financeiro a gente recupera. O que mais demorou para recuperar foi o meu emocional. Ele me perseguiu.
É uma pessoa que eu descobri no meio do caminho, que é uma pessoa literalmente do mal. E aí eu descobri que tem pessoas más. Eu declaro na vida de vocês que vocês não precisem passar por isso. Eu declaro na vida de vocês, e para que vocês abram os olhos, andem em oração, em vigilância, porque a Bíblia alerta que tem pessoas más. Declarem todos os dias boas conexões. Nós não entramos no que eu quero falar ainda, mas isso é um alerta de Deus. Boas conexões podem mudar as suas vidas. Isso me roubou talvez mais de 2 anos, 3 anos. Porque me prejudicou. Então até retomar, vai um tempo. Mas foi bom. De certa forma, Deus usa as coisas, com certeza as coisas más, para a gente alcançar outros níveis. Para nós aprendermos. Então eu aprendi da pior forma possível que existe gente má no mundo. Existem aquelas pessoas com um coração ruim, que querem realmente prejudicar as pessoas. Isso foi muito bom, porque é um alerta de Deus. Ei, cuidado. Cuidado. Eu não sei se tem alguém aqui que eu estou falando isso especificamente, talvez sim. Cuidado com quem você se envolve. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com a pessoa que você deixa entrar na sua vida, mesmo que você ache que é algo inocente, que você vai poder sair. Sabe o que eu falava? Sabe o que eu falei nessa época? Cara, é uma época que eu estava precisando. E abri uma porta. Eu falei assim, ei, não tenho certeza. Eu não tinha certeza do Espírito Santo. Não tinha. Perguntei para um monte de coisa, eu não tinha nenhuma convicção. Mas eu estava precisando demais daquela oportunidade. Eu falei assim, ei, eu vou entrar. Se não der certo, eu saio. E está tudo bem. O problema é que eu quase não consigo sair. Porque ele me ameaçou. Ele foi na minha casa. Ele ameaçou a minha vida, ameaçou a minha família. Fisicamente. Cuidado. Pode ser que você não consiga sair. Graças a Deus, teve uma graça e eu consegui sair. Mas vigia, amém? Talvez seja com alguma pessoa que eu esteja falando isso. Essa parte é a parte muito rápida, não é a parte mais essencial que eu quero chegar. Vamos continuar? Mas eu creio que é um alerta para alguma pessoa aqui. Eu creio. Bora lá. Pelo que essa destruição virá repentinamente, o Senhor aborrece... Vamos lá, agora aqui, ó. 6 coisas, essa aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, essa parte aqui é muito importante. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então 6 coisas Deus se desagrada dessas 6 coisas que eu vou falar aqui. Mas a 7ª ele detesta, ele abomina. Imagina Deus abominando alguma coisa. Ele abomina. Então vamos lá, vamos ler. Olhos altivos, língua mentirosa, não vou explicar isso, né? Não preciso explicar essas coisas, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para um mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aqui semeia contenda entre... Essa Deus abomina. Isso é um pecado gravíssimo. E nós estamos falando no contexto da igreja. Ele está falando sobre irmãos. Então é nesse contexto. Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Isso é tão sério quanto matar alguém. Porque na verdade você está matando alguém. Quando você semeia contenda, você está matando aquela pessoa. Literalmente você está matando o caráter, a imagem daquela pessoa. Você está prejudicando a imagem daquela pessoa. Se você não tem nada para falar de alguém, não fale. Se alguém fala mal de você, feche a boca. Falei, eu amo aquela pessoa. Não fala nada, você não precisa se indispor com outra pessoa. Só não fala nada. Você está preservando a sua vida. Você não está preservando a vida da outra pessoa só. Você está preservando a sua vida. Eu estou preservando a minha vida. Eu sei que no Verbo Vila Ré não acontece, não é verdade? Sim ou sim? Não acontece, né? Não acontece isso aqui, amém, não acontece, mas eu estou alertando para que não aconteça também. Vocês nunca vão me ver falando mal de outra pessoa, principalmente daqui, e nenhuma outra pessoa. Quem sou eu para falar mal de alguém? Eu sou juiz agora de alguma coisa? Deus fala assim, ei, você não é o juiz, julgamento é meu, não é seu. Se aquela pessoa está fazendo algo de errado, ou você orienta ela em amor, ou você fala com algum líder para resolver. O que vai resolver o seu problema se você falar mal de alguma outra pessoa? Vai resolver? Sério, pensa aí, irmãos. Vai resolver a situação você falar de uma pessoa para outra pessoa? Só vai causar mais contenda, mais fofoca, mais murmuração.
E Deus abomina isso. Eu vou falar de uma parte interessante que vai ficar muito bom aqui, ó. Muito bacana. Mentir também. A mentira não é de Deus. A mentira não vem de Deus. A gente tem que vigiar nas pequenas coisas, irmãos. A Bíblia fala que nós não tropeçamos nas pedras grandes, são nas pequenas pedras. As raposinhas que nos tiram do caminho de Deus. Uma grande raposinha que tem é o parar de orar. É o diminuir a oração. É o diminuir a comunhão com os irmãos. É o diminuir a palavra. Nós vamos chegar numa parte que eu quero chegar. Mas vigie no falar. Vigie no falar. Orem pelo seu inimigo, quanto mais o seu irmão. Nós sabemos que nós andamos em amor de verdade, quando aquela pessoa está lá, nos prejudicando, falando mal de nós, a gente sabe que ela fala mal de nós, a gente sabe que ela não gosta de nós, e você vai, dobra o joelho no chão e você ora por aquela pessoa. Porque Jesus diz, é muito fácil amar quem te ama, amar sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, sua esposa, seu esposo. Que galardão tem? É fácil, até as pessoas más fazem isso, amam os filhos, amam as filhas. Jesus fala, ei, seja diferente, você não é igual a ninguém. Ame a pessoa que te faz mal. Eu sei que essa manhã, e Deus já tinha tratado comigo, não é uma manhã de muito glória a Deus e aleluia. Vai ser pouco. Vai ser pouco. E eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema com glória a Deus e aleluia. Eu não sou movido por glória a Deus e aleluia. Eu sou movido pelo Espírito Santo, amém? Não me faz diferença isso. Mas eu sei que a falta de glória a Deus e aleluia muitas vezes é o Espírito tratando. É o Espírito consertando algumas coisas. E tem gente que tem que se consertar. Eu não sei se você está em contenda com alguém, se você está falando mal de alguém, se da sua boca está saindo coisas que não são de Deus, da vida de alguém, se conserta hoje. Uma das coisas que eu vou falar aqui é sobre procrastinação, e aí eu vou entrar na parte que o Espírito Santo me tocou muito forte. Não procrastine, não deixe para amanhã. Sabe por quê? Quando a gente cria o hábito de deixar alguma coisa para amanhã, a gente deixa tudo para amanhã. E aí a nossa vida não anda e a gente não entende por quê. É porque hoje eu não faço e aí aquela situação continua a mesma. E aí passa um dia e você não toma uma atitude e faz alguma coisa. E um dia não vai fazer a diferença. Parece que não faz a diferença. Mas esse dia vira uma semana e você não faz a coisa acontecer. E essa semana vira um mês e você não faz a coisa acontecer. E esse um mês vira um ano e nada muda na sua vida. E esse um ano vira 5 anos, vira 10 anos, vira 15 anos e você se pergunta, ei Deus, por que a coisa não está mudando? E eu te digo, porque você não faz o que Deus já falou para você fazer. Vocês vão ter que me amar, porque não fui eu, foi o Espírito. Eu estou sendo extremamente guiado, eu acho que eu nunca fui tão guiado numa ministração como hoje. O Espírito está falando direto a alguns corações aqui, eu tenho certeza. Mude a sua vida, mude o seu pensamento, mude a sua linha de raciocínio, mude as suas ações. Deus está nos chamando para um momento de mudança. Não só ouvir essa palavra terça, quinta, domingo. Está na hora de fazer alguma coisa. Aquela frase que todo mundo conhece, né? Que é até um clichê já. Para as coisas mudarem, nós temos que mudar. Não existe mudança se nós permanecermos no mesmo lugar. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que sair da inércia. Vamos continuar. Agora, eu não sei aqui, quem aqui já ouviu falar, e eu queria terminar essa primeira parte com isso. Gente, já está na metade do trem aqui. E falta mais da metade da ministração aqui. Vocês vão ter que me amar. Vocês continuam me amando até agora? Vai ficar pior. Não vai ficar melhor. Eu podia falar, vai ficar melhor. Não vai ficar melhor. Vai ficar pior, Carlinhos. Vai ficar pior. Alguém aqui já ouviu falar dos morávios? Quem aqui já ouviu falar dos morávios? Algumas pessoas. Eu vou falar um pouco desse, foi um movimento, né? Um grande movimento. Os morávios, eles chamam morávios porque eles moravam em um lugar que chamava Morávio. É uma região da Europa que chamava Morávio e eles chamam os morávios. Eles surgiram na guerra dos anos 30
que os protestantes entraram em conflito com os católicos, conflitos muito graves, e virou uma guerra, chama Guerra dos Anos 30. Nessa guerra, eles separaram muitos protestantes, foram para outros cantos, e teve um homem, um conde, eu vou lembrar o nome, peraí, vou lembrar aqui, ó, Zinzendorf, lembrar das anotações. Esse conde, porque o nome do conde eu não vou guardar, né? Eu não guardo o nome nem de, imagina o nome do conde. Conde Zinzendorf, ele abrigou, ele acolheu os cristãos protestantes na época. Ele cedeu terras para que os cristãos pudessem se refugiar. Só que esses cristãos, depois de um tempo, não era só de uma linha de pensamento, era de várias linhas de pensamento teológico. Eram cristãos, vamos supor, batista, verbianos, da congregação. Então tinha várias linhas diferentes de crentes, de protestantes. E ele refugiava, um homem de bom coração, né? Da terra, ele tinha muitas terras, ele era muito rico e deu um monte de terra para os crentes lá. Vamos falar no português, né? Fácil. Deu um monte de terra para o crente lá, e os crentes formou um vilarejo dos morávios. Só que imagina, esses caras aí, cada um deles tinha nesses vilarejos a sua própria igreja. Cada um deles tinha os seus cultos no domingo, cada um deles tinha o seu jeito de pensar, a sua ideologia teológica. Imagina o vilarejo entre os crentes de várias denominações, né? Não vamos citar. Imagina hoje um vilarejo com crentes de várias denominações. O que começou a acontecer? Contenda. Vocês terem uma ideia de quão grave não era para eles se unirem, né? Teoricamente, vamos nos unir, né? Vamos criar mais força, vamos ficar forte, né? Para resistir à guerra, para resistir ao que está acontecendo, para resistir aos católicos. Não, eles viviam em contenda. Era tão grave que os morávios, eles se dividiam, e a história diz que um ia na porta do outro, na igreja de domingo, gritar, falando que o outro que estava pregando era errado. Eles iam gritar, e tinha briga de verdade, era quebra-pau. Não era brincadeira, não. Vocês imaginam isso? Entre os crentes? Vocês conseguem imaginar isso acontecendo? Aqui hoje não acontece, né? Na atualidade isso não é real, né? Era só lá. É só lá atrás. Hoje, nem aqui na igreja, muito menos na igreja, né? Só que o que aconteceu? Esse conde, ele era muito sábio, ele era um juiz. Ele começou a mudar, ele viu o que estava acontecendo, ele não era líder de nada ali, ele só cedeu a terra, mas ele viu o que estava acontecendo, com certeza Deus tocou na vida dele, e ele começou a liderar esse povo. A primeira coisa que ele fez foi pregar sobre o amor. Ele pregou assim: ei, a falta de união não é de Deus, isso é um pecado, o que vocês estão fazendo é um pecado, vamos concentrar naquilo que a gente converge, não naquilo que a gente diverge. Ei, vamos nos concentrar naquilo que a gente concorda, não naquilo que a gente não concorda. Nós somos irmãos. Só que olha o que começa a acontecer. Ele começa a mudar uma cultura, ele começa a mudar uma filosofia. Esse povo fica tão unido. Olha só, eles estavam no quebra-pau, e depois de um tempo eles ficam tão unidos, tão unidos, tão unidos, que eles são a base das missões modernas. Todas as pessoas, todos os missionários da igreja moderna têm base nos morávios. Surgiu desse grupo. Eles criaram um grupo tão forte, olha isso, irmãos, tão forte, que eles ficaram por 100 anos, eles criaram um grupo de oração. Esse grupo de oração durou 100 anos incessantemente. Eles oravam 24 horas, sabe o nosso relógio de oração? Eles oravam 24 horas, de segunda a segunda, e esse grupo durou 100 anos, de oração incessante. Olha o que a união traz, olha o que a unidade traz: sabedoria. A unidade, ela traz uma sabedoria que faz a gente chegar em qualquer lugar, faz a gente conquistar qualquer coisa. Já pensou um grupo de oração durar 100 anos? Às vezes a gente não consegue fazer uma semana de um relógio de oração. Eu estou chamando para mais intensidade. O Espírito falou para mim: chama esse povo para mais intensidade, um coração afogueado pela palavra, afogueado pela obra, afogueado pelas coisas de Deus, o verdadeiro amor, o verdadeiro primeiro amor, aquilo que a gente sentia, aquela coisa que a gente olha o novo convertido, ele está doido para fazer as coisas de Deus, está doido para trabalhar na obra, ele não vê impedimentos, ele não vê impossível, a fé dele não é uma fé inocente, uma fé de criança. É assim que Deus está chamando você. Uma fé inocente, uma fé de criança, uma fé de que realmente tudo é possível, porque
Jesus disse que nós temos que ser como crianças, e a nossa fé, a fé de criança, essa fé inocente, essa fé pura que vai conquistar todas as coisas, que vai chegar em todos os lugares. Vocês sabiam que John Wesley foi influenciado pelos morávios? Conta a história que ele estava viajando no navio junto com os morávios, e aí que ele se converteu de verdade. Ele já era cristão, e aí que ele se converteu de verdade nesse navio, por causa das atitudes dos morávios, e ele passou anos. Então a nossa base da modernidade, da igreja moderna, está toda baseada nisso, na unidade, no entendimento entre irmãos, no amor. John Wesley foi impactado por eles, viveu muito sobre as orientações dos morávios. Que coisa linda, né? Alguém gostou alguém conhece o John Wesley, o gigante, né? Acho que todo mundo, né? Agora nós vamos começar a encerrar. E agora que eu queria que vocês prestassem mais atenção, por que eu falei disso? Tem muita coisa para a gente aprender com esses caras. A gente pode, por mais que nós tenhamos diferenças, nós podemos nos entender. Nós podemos nos amar. Eu não sou igual a ninguém. Tem um presidente dos Estados Unidos, eu acho que não sei se foi o Roosevelt, ele falou, eu vou lembrar qual que foi. Ele falava assim: se você tivesse sido criado igual aquela pessoa, no mesmo ambiente, com as mesmas situações, com as mesmas circunstâncias, com os mesmos pais, com as mesmas mães, você seria igualzinho a ele. Você viveu aquilo, a sua experiência foi aquela, então não julga, não critica, ame a pessoa. Ame quem está do seu lado. Não mate a vida dela. Não mate a vida dela. Você não é ninguém para julgar, eu não sou ninguém para julgar. Eu não estou usando o sapato de ninguém, eu não sei onde aperta para ele. Onde aperta para mim pode ser que não aperte para ele. Ou para você. Ame as pessoas. Bora lá. Vamos começar? Começar a encerrar? Provérbios 6:6. Ainda na RA. Provérbios 6:6. Aqui entra numa parte do tema, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eita, nós. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Já começa assim. Aí vocês querem que eu seja brando, né? Não dá para ser brando com uma introdução dessa, né? Imagina, a palavra de Deus fala isso, o que eu vou fazer? Passar a mão na cabeça de vocês. Não, fica tranquilo, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Deus está querendo corrigir vocês e eu. Deus está querendo nos corrigir essa manhã. Considera os teus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Uau! Cara, é muito sério. Tem gente que é preguiçoso, né? Não vai estudar. Vamos passar por material também, porque aqui ele está falando de coisas materiais. Não estuda, não se dedica, mal trabalha. No trabalho rouba. Sabe como rouba? Não trabalha, em vez de trabalhar, fica mandando mensagem no WhatsApp. Isso é um roubo. Você está roubando o tempo da empresa. Isso é muito sério. Isso é um roubo. Fica enrolando. Irmãos, se você não está satisfeito onde você está, sai. É para alguém. Fica a dica. O lugar onde a gente trabalha é o lugar que a gente vai passar mais parte do nosso dia. Se você não está satisfeito, a palavra de Deus diz que você tem espírito de ousadia. Não demore mais 3, 4, 5, 10 anos para entender que você não está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Deus tem o melhor para você. Se você não está feliz, cara, eu já passei por isso. Eu acordava triste para ir para o trabalho, eu ia triste, ficava triste o dia inteiro, enrolava, não queria estar lá. Cara, é a pior coisa do mundo. E eu ganhava bem, tinha uma projeção de carreira numa multinacional. Todo mundo falou: Marco, você é louco de sair. Eu falei: eu sou louco de ficar infeliz no lugar. Sai, mas faz o que tem que ser feito. Mas não roube o seu chefe, não roube a sua empresa, não roube o seu tempo, não roube a sua vida, não roube a sua família. Preguiça no dicionário: pouca disposição para o trabalho, aversão ao trabalho. Tem gente que não gosta de trabalhar, né? Eu conheço um pessoal que não gosta de trabalhar. Mas enfim, isso não é o de Deus não, viu? O crente gosta de trabalhar. Vamos lá. Inação, inércia.
demora ou lentidão em fazer qualquer coisa, indolência, moleza, morosidade, negligência. Ei, acorda para a vida, irmão. A gente tem que trabalhar, tem que acordar sim, tem que fazer a diferença. Estou falando na parte material sim, na parte profissional sim, porque aqui está falando da parte profissional, da parte natural. Essa parte é parte natural, mas também na obra de Deus. Não roube a Deus com o talento que Ele te deu, com o dom que Ele te deu. Não roube a Deus com o dom que Ele te deu. Deus te deu um dom. Para de ser mole. Para de enrolar. Para de deixar para amanhã o que você pode fazer e deve fazer agora. O reino de Deus está te esperando, está me esperando. O que eu estou fazendo? Tem pessoas indo para o inferno porque eu e você não tomamos uma posição. Tem pessoas indo para o inferno hoje porque você e eu não estamos fazendo o que Deus já mandou nós fazermos. E isso vai custar caro para nós. Eu não quero te deixar com medo. Quero te deixar aterrorizado, porque eu fiquei. Isso é sério, irmãos. Procrastinar, deixar para amanhã, sempre para amanhã, nunca fazer o que tem que ser feito. Deus vai cobrar. Deus te deu um dom, Deus te deu um lugar para fazer, uma coisa para fazer, um propósito. E se você não está cumprindo, meu Deus do céu. Prudência em guardar. Vamos falar de guardar, vamos falar de natural. Tenham prudência. Eu não vou falar muito disso porque eu quero estar encerrando com outras coisas. Mas seja prudente, a palavra diz, tem até aquela passagem das virgens, né? Das 10 virgens, que 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. A gente tem que guardar, a gente tem que se precaver. Nós não devemos guardar riquezas aqui, eu entendo, mas nós temos que ser prudentes. A nossa família depende de nós. Pare e pensa nisso. Eu vou deixar na mão do governo, vou deixar na mão da economia, vou deixar na mão do INSS. Ei, cuidado. Tenha prudência. A área financeira afeta muita gente. Muita gente cai, muita gente acaba o casamento por causa da área financeira. Seja prudente na área financeira. Controle o seu dinheiro. Tenha recursos investidos. Pense no seu futuro. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim, eu baseio muito a minha vida nisso. Viva a sua vida espiritual como se hoje fosse o último dia dela. Viva a sua vida financeira como se você fosse viver mais 100 anos. Porque é real, você pode morrer hoje, mas você pode viver 100 anos. E como que vai estar o seu futuro financeiro? Você vai precisar ser aquela pessoa de 70, 80 anos que depende do governo para viver? Cuidado. Cuidado, prudência. Prudência. Vamos continuar. Vocês ainda estão aqui? Está sendo uma palavra que vai edificar? Está edificando? Tá bom, amém. Está edificando a minha vida. Pelo menos eu estou sendo edificado. Pelo menos alguém tem que ser edificado aqui, né? Estou brincando. Vamos continuar. Intensidade na vida. Tem a tela ali? Da imagem? Intensidade. Eu gosto de frase, né? É difícil ficar espiritualmente em forma se você sabe. Todas as áreas, na Bíblia Deus sempre fala de uma intensidade. Ei, como que você está levando a vida espiritual? Como que você está levando a obra de Deus? Com preguiça, com morosidade? Ou você está entendendo que Deus tem algo grande e que não tem tempo para perder, que nós estamos nos fins dos dias e Ele depende de mim, depende de você? Grandes homens de Deus, não venham me falar que é tempo de qualidade, meu irmão. Eu ouço isso o tempo inteiro nos congressos. Eu sei que nós temos que ter qualidade no tempo. Nós temos que estar ali, no tempo, no lugar que nós estamos, fazendo o que nós estamos, concentrado naquilo. É importante sim, mas tem quantidade. A quantidade faz diferença. Eu vou citar alguns homens de Deus. Kenneth Hagin, vocês devem conhecer, né? O nosso apóstolo.
Cara, ele orou 1000 vezes a oração de Efésios, mais de 1000 vezes uma só oração. Ele passava dias e dias e dias no quarto em oração. Você acha que ele impactou alguma parte do mundo? Olha nós aqui. Nós somos frutos das orações de um homem, do joelho de um homem. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos ouvindo essa palavra. Nós não estaríamos entendendo o evangelho como nós. A palavra da fé não teria chegado até nós. Uma oração pode fazer a diferença. Olha para o irmão do seu lado e fala: você não é o plano B de Deus. Fala: você não é o plano B de Deus. Nessa manhã, Deus pode pegar um de vocês que vai decidir fazer o que tem que ser feito, que vai decidir dobrar o joelho, parar de preguiça, parar de procrastinar, parar de deixar para amanhã, parar de dar desculpa e fazer o que tem que ser feito, e vai mudar uma geração inteira, irmãos. Eu acredito nisso. Eu não sei se vocês acreditam em vocês, eu acredito em vocês, e mais do que eu, Deus acredita em vocês. E Ele está falando: vai. Eu preciso de você, eu preciso do que está em você, eu preciso desse dom, eu preciso desse talento, eu preciso que você ore. Ei, para de dar desculpa, mas eu não tenho tempo. Ei, quer dizer que quem ora tem mais horas no dia do que você, então? Como assim? David Robertson fala assim, outro cara, David Robertson, 8 horas de oração em língua, 8 a 10 horas às vezes, até mais, no mínimo 8 horas de oração em línguas, todos os dias. Onde esse cara chegava, a unção dele chegava antes, as pessoas, centenas e centenas de pessoas relatadas, curadas, joelho no chão. Ele não tem nada mais de especial do que de você, do que de mim. Nós não temos diferença dele, a diferença é a dedicação, é o joelho no chão. Ele não foi a média, ele foi acima da média. Você compraria um carro que a pessoa falasse assim: ei, esse carro é mais ou menos, é médio, compra. Seria num filme, você vai assistir um filme, aí as pessoas estão falando: esse filme é mais ou menos, dá para o gasto, é medíocre, né? É mais ou menos, mas vai lá que é legalzinho. Quem iria assistir um filme? O mediano não é bom para nada. Deus é um Deus extraordinário. Deus te fez único e te fez extraordinário. Ele não é médio. Deus não age na média. Está na hora de nós termos intensidade no trabalho, sim. David Robertson fala assim também, que tem gente, ele conhecia muitos empresários, muitos executivos, que queriam orar em línguas e não tinham tempo, não é verdade? Fala: cara, eu sou um empresário, eu tenho um monte de empresa, eu gerencio milhões e milhões de dólares. Aí ele falava: como que eu posso ter uma vida forte de oração e ser um empresário de sucesso? Ele falava assim: você não é empresário de sucesso até eu ter uma forte vida de oração. Entenderam? Falavam: como que eu posso ter sucesso como que eu posso orar fortemente em línguas, ou orar fortemente, se eu sou um homem ocupado? Como que eu vou ter sucesso? Ele fala: você não tem sucesso até você orar fortemente em línguas. Porque quando a gente ora, irmãos, nós estamos num outro nível, nós podemos ter um contato muito maior com o nosso Deus, e se nós tivermos um contato muito maior com o nosso Deus, muito maior com o Espírito Santo, nós vamos jogar no time de elite de Deus. Ele vai revelar coisas aos nossos corações, que se nós estivéssemos ocupados no nosso trabalho, nós não saberíamos, nós não teríamos um futuro, e o Espírito Santo quer revelar um futuro, quer revelar coisas extraordinárias, quer mostrar coisas para nós, mas às vezes a gente está tão ocupado no nosso dia, na correria, na corrida dos ratos, paga conta, aí trabalha, aí paga conta, e outro mês não trabalha, não paga conta. A gente está tão na correria que a gente não tem tempo de ajoelhar e receber instruções daquele que conhece todas as coisas. E está na hora de nós ajoelharmos no chão, termos tempo na palavra, termos tempo de oração, deixarmos a preguiça para lá e recebermos direto da fonte. Se Warren Buffett, quem conhece Warren Buffett? O gênio das ações, um dos caras mais ricos do mundo. Se Warren Buffett viesse aqui e contasse, fizesse assim: pastor Roberto, deixa eu te contar um segredo de uma empresa que se você investir hoje 10 mil reais, amanhã você vai ficar milionário porque as ações vão subir. O que você faria? Você investiria, pastor? Se você tivesse uma informação, se o Warren Buffett viesse para você e falasse: eu vou te dar uma informação e você vai investir nessa ação amanhã, e daqui a um mês você vai virar milionário, só por causa dessas ações, você investiria? Claro, óbvio. Só que o Warren Buffett tem mais informações do que o seu Deus? Cara, ele está sedento, desejoso de passar informações únicas e preciosas
informações que vocês nunca teriam, que eu nunca teria, que vai mudar o seu jogo, vai mudar o jogo da sua vida, e aquilo que você não conseguiu a vida inteira, você vai conseguir em um dia. Sabe por quê? Porque esse é o seu Deus. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, Ele pode fazer, em fração de segundos, algo acontecer, mas nós temos que dar o nosso passo. John Wesley vem falar que intensidade não é importante. Eu peguei algumas informações dele com um primo meu, que inclusive é da Metodista, inclusive já foi lá conhecer a casa dele, né, que está até hoje. John Wesley, ele andava 7.000 quilômetros por ano a cavalo para pregar o evangelho. Não venha me falar de falta de intensidade, que a intensidade não é importante. Eu não conheço nenhum empresário, nenhum executivo, nenhum homem de Deus que tenha sucesso na vida se não tiver intensidade. Ah, hoje eu vou fazer, amanhã eu não vou fazer, hoje eu tenho preguiça, amanhã eu não tenho preguiça, hoje eu vou fazer mais ou menos, amanhã não. Intensidade. John Wesley orava, ele pregava aproximadamente 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, e às vezes 4 vezes por semana. A gente nem quer vir aos cultos porque tem muita coisa para fazer. O cara pregava 3 vezes por dia, e ele foi um dos maiores avivalistas da nossa geração. – 371 livros escritos, 6.000 hinos, acordava, disciplina, acordava 4 horas da manhã todos os dias, fazia atividade física todos os dias, mínimo de devocional 2 horas todos os dias. Não venha me dizer que intensidade não é importante, não venha me dizer que se você não der o seu melhor para Deus, você vai conseguir o melhor dessa terra. Nós temos que dar o nosso melhor, e vamos encerrar. E esses caras mudaram as gerações, eles mudaram a igreja moderna, eles mudaram a história, o rumo da história da igreja moderna. Gente, você precisa acreditar que você pode mudar. O Espírito Santo está falando, você pode mudar. Daqui pode sair os maiores missionários dessa terra. Daqui pode sair os maiores pregadores, acredita nisso. Deus acredita. Deus acredita. De uma igreja pequenininha, né? Na Vila Ré, um verbo lá na Vila Ré. O que pode vir de bom, né? De Jerusalém lá, o que pode vir de bom da Vila Ré? Acredita em você, Deus acredita, Ele conta com você. E se não for você, se você tocar uma pessoa, essa pessoa pode ser o próximo Kenneth Reagan, essa pessoa pode ser o próximo. Acredita nisso. Por que vocês pararam de acreditar nisso? Fé de criança. Nós devemos ter uma fé como de uma criança, essa fé inocente, que pode todas as coisas, que pode chegar em todos os lugares, que pode conquistar todas as coisas, porque vocês podem, nós podemos. Vamos concluir, aí 1 Coríntios, agora eu estou encerrando, é o último que eu vou ler, e aí nós vamos encerrar, 1 Coríntios 9, 25, na NVT, 1 Coríntios 9, 25, na NVT, por favor. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve. Treinando para fazer o que deve. Treinando para fazer o que deve. Deus diz para nós orarmos. Deus diz para nós termos uma vida de oração. Deus diz para ter uma vida com Ele. Isso é esmurrar o nosso corpo. De modo que depois de ter pregado para os outros, eu mesmo não seja desqualificado. Aí eu gostaria de chamar o vídeo, se tiver no ponto aí. Pode passar, por favor.
Deus nos compara a atletas. Vocês são atletas de Cristo. Nós somos atletas de Cristo. Esses caras ficaram 4 anos treinando. 4 anos dedicando a vida inteira, a rotina inteira da vida deles para ser um atleta de alta performance e para competir numa competição desse nível. E aí eles caíram. Aí eles falharam. Sabe o que eles fizeram? Falaram, eles podiam desistir, não podiam? Eles treinaram mais 4 anos. Eles se dedicaram mais 4 anos. Controlaram a mente deles. Vocês acham que foi fácil? Eles acabaram com uma derrota. Eles foram extremamente derrotados, humilhados ali. Eles poderiam desistir. Nós podemos desistir. Mas Deus está chamando a gente para não desistir. Deus está nos chamando não só para não desistir. Seja um atleta de alta performance. Você não foi feito para jogar no time B de Deus. Deus não tem o time B. Fala assim comigo. Eu sou a tropa de elite de Deus. Agora eu vou convidar vocês a declarar isso, crendo no que vocês estão declarando. Vocês vão declarar, nós vamos declarar, crendo no que nós estamos declarando. Amém? Então fala como a tropa de elite de Deus. Fala assim, eu sou a tropa de elite de Deus. Meu Deus do céu, se nem aqui a gente consegue imaginar lá fora, a situação vai te atropelar igual a onda. Não deixa as situações te atropelarem, não deixa os problemas te atropelarem. Deus tem o melhor para vocês. Vocês são a tropa de elite de Deus. Mostra para o mundo quem são os filhos de Deus. Mostra para o mundo que Ele tem bons soldados, Ele tem bons atletas. Vamos levar essa palavra. Esquece a preguiça, esquece tudo o que o diabo quer colocar na sua vida. Esquece o peso do seu passado. O passado ficou para trás. Hoje, agora é um novo dia. É uma nova oportunidade para mim e para você mudar, para mim e para você fazer diferença. Repete comigo. Eu sou a tropa de elite de Deus. Aleluia. Quem crê diz um glória a Deus. Aleluia, vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque esse aqui é o time de elite. O Senhor não precisa de um exército, precisa de poucas pessoas dedicadas, poucas pessoas de excelência, poucas pessoas fazendo o que tem que ser feito, e o Senhor vai fazer uma transformação. Nós queremos o avivamento, esse avivamento vai acontecer, um novo avivamento, e esse avivamento começa em nós, começa no nosso dia de oração, começa no nosso dia de intercessão, começa no nosso dia de jejum, de aprender a palavra. Esse avivamento começa em nós. Eu declaro o seu fogo consumindo cada coração aqui, um desejo ardente de te servir, um desejo ardente de levar a sua palavra, um desejo ardente de mudar a vida das pessoas e de te adorar, Pai. Eu declaro corações e pessoas afogueadas pelo Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito. E o povo dessa igreja, o povo do Verbo Vila Ré, vão ser as pessoas que vão começar um grande avivamento nessa terra, em nome de Jesus. Eu creio nisso, que cada um de nós possamos crer nisso de todo o nosso coração. Pai, obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.